Gostaria de refletir acerca desses textos com os irmãos. Vamos ler. Mateus 19, versículo 16 até o 22. Diz assim: Eis que um jovem, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa, Senhor. Por esta mesa, Senhor, preparada, Senhor. Ó Senhor, agora aqui, Senhor, nos encontramos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha conduzir, ó Deus, ó Senhor, o ministrar dessa palavra, Senhor. Que ela nos toque, que ela nos quebrante. Senhor, abra o nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra alcance lugar na nossa vida, Senhor. Ó Senhor, nos dá uma consciência plena de que a luz está se apagando, Senhor. A porta está se fechando, Senhor. Ó Senhor, não é tempo de brincadeira. Não é tempo, Senhor, de negligenciarmos, desprezarmos a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, a desejar a Tua palavra, Senhor. Mais do que todas as coisas, ó Deus. É o que te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, há vários meses nós temos ouvido aqui a palavra do Senhor acerca da edificação da casa do Senhor. E tudo aquilo que nós estudamos até aqui, nós podemos ver claramente que algo que impede a edificação, ou tem impedido a edificação da casa do Senhor, é um coração concentrado nas coisas do mundo. É um coração que não se aplica ou não se apega àquilo que o Senhor está fazendo, àquilo que o Senhor está procurando realizar no meio do seu povo. E na vida desse jovem aqui não é diferente. Nós vemos aqui o Senhor dando uma advertência a ele, né? Se queres ser perfeito, vende tudo, ou seja, deixa tudo. Eu queria considerar alguns textos aqui com os irmãos. Aqui no versículo 16, ele diz assim: Mestre, que farei eu? Muitas das vezes essa é a nossa pergunta para com o Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que é preciso fazer? Às vezes nós procuramos alguma alternativa, alguma solução, alguma saída para não sermos obedientes à palavra de Deus. O chamamento do Senhor aqui à vida desse jovem é que ele fosse obediente à palavra de Deus. Mas ele diz assim: Mestre, que farei eu? Quantas vezes nós oramos, ficamos procurando alguma resposta, alguma saída, alguma alternativa, para fazer algo, para aliviar a nossa consciência de que o caminho certo, o caminho que agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Nós temos que considerar isso diante do Senhor. Não é fazer algo para o Senhor, é ser obediente à palavra do Senhor. Porque quem faz é Deus, não é nós. Quem edifica é Deus e não nós. Quem realiza a obra, quem tem os materiais dessa obra é Deus e não nós. Então eu queria considerar, Deus, Ele não quer que nós façamos algo para Ele. Ele deseja que nós sejamos obedientes apenas à sua palavra.
Um texto aqui em 1 Samuel, convido os irmãos a abrir esse texto, bastante conhecido, para a gente considerar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Veja onde está o prazer do Senhor. Veja aonde o Senhor espera uma reação do seu povo, em obedecer a sua palavra. E às vezes nós passamos tanto tempo procurando alternativas, procurando caminhos alternativos para fazer algo para Deus, enquanto Deus não nos chamou para fazer nada, nos chamou para ser obediente à palavra dEle, ter um coração que ama a palavra dEle, que vela pela palavra dEle, assim como Ele vela por ela também. Essa é a nossa vocação nesses dias. Este é o nosso chamamento. Não é fazer, é obedecer. Então o Senhor, Ele prossegue advertindo este jovem aqui. A princípio podemos até pensar que o Senhor, Ele queria assim que ele deixasse mão de tudo mesmo, né? Que as riquezas, os bens, as propriedades, as posses, tudo que nós temos nessa vida, de fato elas não têm nenhum valor no reino de Deus. Elas são passageiras, elas são terrenas. O que tem valor diante de Deus, no reino de Deus, é a nossa alma, o nosso espírito. É isso que Deus procura no meio do seu povo. É isso que o Senhor tem buscado todo esse tempo que nós temos ouvido a palavra dele aqui. É o nosso coração. É um coração aberto, obediente ao falar dele, à voz dele. E aí ele prossegue aqui: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí ele diz: Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida. Eu creio que o desejo nosso é entrar nessa vida, é ser participantes dessa vida, é estar eternamente nesta vida. Mas é um caminho muito estreito, é um caminho muito difícil, é um caminho, como o Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita. E são poucos os que desejam entrar por este caminho. Irmãos, nós podemos passar toda a nossa vida reunido aqui e não entrar por essa porta. Nós podemos ouvir e não entrar por este caminho. Que tragédia será quando o Senhor vier e detectar no meio do seu povo que nós não pagamos o preço, que nós não entramos pela porta estreita, nós não assumimos as responsabilidades que o Senhor tem reivindicado de nós, de obediência à sua palavra, comunhão, oração, partir do pão, os princípios fundamentais da casa de Deus. Nós temos desprezado isso, mas nós queremos entrar e até às vezes achamos que já estamos dentro. Amém, já estamos dentro, não precisa mais nada, o Senhor já realizou tudo. Mas há um caminho, há um preço a ser pago, mas muitos não querem pagar o preço. Ou até mesmo nós não assumimos esse compromisso com o Senhor para não ter que abrir mão de algo na nossa vida. Irmão, tudo que existe na nossa vida não tem valor diante de Deus. Sejam propriedades, sejam recursos, seja tudo que nós temos neste mundo, não tem nenhum valor diante de Deus. Só a nossa vida tem valor diante de Deus. Só a nossa vida. Então não adianta a gente procurar cultivar essas coisas aqui do mundo, dessa terra, porque só tem uma finalidade: nos afastar da presença de Deus, nos roubar da centralidade de Cristo. É para isso que as coisas deste mundo servem, nos roubar da presença de Cristo. Então, ele diz: se queres entrar na vida, muitos acham que vão entrar, mas ficarão de fora, ou mesmo não querem entrar para não abrir mão. Ó, irmão, se nós temos
agarrado com muita firmeza às coisas deste mundo aqui. É tempo de ir aos pés do Senhor e considerar: Senhor, o que tem me afastado de Ti? O que tem me roubado o tempo, a comunhão, a oração, tudo aquilo que tem me esfriado com o relacionamento diante do Senhor, com os meus irmãos, a reunião. Irmãos, são tantas coisas que nos ocupam neste mundo, tantas coisas que são urgentes, que nós temos que resolver, mas nós acabamos nos esquecendo daquilo que é importante. Existe uma diferença daquilo que é urgente e daquilo que é importante. O que é urgente para você, pode ser que não seja urgente para o Senhor. Então nós temos que considerar isso diante do Senhor. E no verso 20 ele diz assim: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Então, o Senhor está aqui tratando com o coração daquele jovem, né? E aquele jovem, né, tão cheio de si, ele diz assim: Senhor, tudo isso eu tenho observado, né, os mandamentos ali, né, não matarás, não roubarás, e ele fala diante do Senhor: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Irmãos, que perigo é nós fazermos uma afirmação dessa: Senhor, todas essas coisas eu tenho feito, tudo isso eu tenho praticado, mas viver uma vida religiosa, uma vida sem a presença de Deus. E, infelizmente, é assim que muitos têm vivido nesses dias, né? Achando que está tudo bem, achando que o caminho é esse. Quanto mais o Senhor nos abençoar, quanto mais o Senhor nos der, nós vamos ter essa certeza, essa convicção de que estamos fazendo a coisa certa. E não é isso. O Senhor está dizendo aqui para ele, no versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser completo. Irmãos, o nosso chamamento nesses dias é para sermos cheios da plenitude de Cristo. Não é ser cheio das coisas deste mundo, não é ser cheio de nada que esse mundo possa nos oferecer, possa nos dar. Às vezes, até gratuitamente, o mundo nos dá muitas coisas para que não haja lugar para o Senhor em nossa vida. Observe a sua vida, observe o seu dia a dia. Muitas coisas, elas vêm até sem preço para nós, para que elas roubem o lugar do Senhor. Nós não temos que ter que pagar nenhum preço, mas aquilo vem e rouba o lugar do Senhor. Então ele está dizendo aqui: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Quanto ao chamamento do Senhor para a nossa vida, de sermos cheios da plenitude dele, gostaria de ler com os irmãos Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o nosso chamamento. Essa deve ser a nossa vocação. Ser cheios da plenitude de Deus. Ser cheios da vida de Cristo. Não é ser cheios das coisas deste mundo. Porque, por mais que este jovem, ele afirmava ali com tanta convicção: Senhor, tudo isso eu tenho observado. Mas o coração dele era cheio das coisas e não era cheio da palavra de Deus. Irmãos, que o nosso coração nesses dias seja cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da plenitude de Cristo, cheio das riquezas insondáveis de Cristo, não das coisas deste mundo, não de nós mesmos. Prosseguindo aqui em Filipenses também, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Essa deve ser
o nosso caminhar. Esse deve ser o nosso caminhar, prosseguir para o alvo. Qual é o alvo que está diante de você? É Cristo ou é as coisas deste mundo? É Cristo ou é as conquistas que estão lá fora? Prossigo para o alvo. O Senhor Jesus estava dizendo a mesma coisa para aquele jovem. Prossegue para o alvo. Conquista aquilo para o qual eu estou te conquistando aqui agora. Mas o que acontece? Ele retira-se triste da presença do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós saímos da presença do Senhor entristecidos? Sabe o que é isso? Abandonar a Deus. É deixar Deus de lado. Porque quando o Senhor faz essa advertência a ele, tocando aonde estava o coração dele, ele se retira triste. Ou seja, ele abandona a Deus. Em nenhum outro momento você vê um novo encontro com esse jovem aqui, dizendo: Senhor, eu me arrependi. Senhor, realmente o Senhor estava certo. E muitas das vezes o Senhor fala conosco e nós nos retiramos tristes, porque não queremos pagar o preço. Nós nos afastamos da presença dEle, porque nós não queremos pagar o preço. Irmãos, nós temos que dizer amém ao falar do Senhor. Nós temos que ter convicção de que se o Senhor está falando, é porque algo está errado. Algo está roubando o nosso coração, roubando a nossa vida. Porque o Senhor não fala em vão. Quando o Senhor fala, Ele tem um propósito. Tem algo que está consumindo o seu povo, está atrapalhando a jornada do seu povo. E o Senhor quer tirar essas coisas. O Senhor quer nos dar um caminho livre de acesso a Ele. Mas nós não queremos. Nós queremos aquilo que é superficial, aquilo que é raso, aquilo que vai perecer. São essas coisas que alegram o nosso coração. De fato é. Um irmão, John Cox, ele fez uma oração da seguinte forma: Senhor, me dá as almas da Escócia, senão eu morro. Irmão, qual tem sido a nossa oração? O que nós temos pedido para o Senhor? A geração de hoje pede ao Senhor é as riquezas, é os bens. Senhor, me dá as coisas, senão nós morremos. Irmãos, nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de nada. Eu queria ler um texto aqui com os irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmãos, se o Senhor está dizendo isso, é porque nós não precisamos nada mais além do que isso. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E às vezes nós colocamos tantas coisas na nossa vida que são necessárias, que são: Senhor, sem isso não vou conseguir, sem isso eu não vou, alcançar. Mas o Senhor está dizendo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. E às vezes nós queremos e queremos e queremos, e nos esforçamos e trabalhamos e labutamos para algo que não tem valor no reino de Deus, para algo que não tem nenhum sentido no reino de Deus. Que o Senhor nos ajude nesse tempo a realmente nos desprender deste mundo, porque este mundo tem nos aprisionado, irmãos. Este mundo tem ganhado o nosso coração. Que nós não sejamos como esse jovem aqui. Senhor, tudo isso eu tenho observado. Domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira eu estou aqui. Eu estou procurando fazer algo para o Senhor, como uma forma de aliviar a minha consciência cauterizada pelo pecado. Então, o Senhor vai e diz: vende tudo. O Senhor aqui, Ele não estava colocando um empecilho nas riquezas, não é isso. O Senhor até pode nos abençoar nesse sentido, é lógico, mas o problema estava dentro, estava no coração. Era aquilo que havia consumido o coração daquele jovem. E quantas coisas consome o nosso coração, o nosso tempo, nos tira da presença de Deus, e nós achamos que estamos na presença de Deus. Tudo isso eu tenho observado. Mas o Senhor diz: se queres ser perfeito. Essa é a mensagem do Senhor para nós nesse tempo. Sejam perfeitos, sejam completos. Não há nada nesse mundo que possa completar vocês que não seja a minha presença, que não seja a mim mesmo.
Só o Senhor pode nos completar, irmão. Só o Senhor pode nos encher. Só o Senhor pode nos dar a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido de viver, o verdadeiro sentido de trabalhar, o verdadeiro sentido de nos relacionar, o verdadeiro sentido para todas as coisas da nossa vida. Só o Senhor pode nos dar. Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e não alcançamos. Só atraímos coisas, problemas, situações que nos dividem, que nos afastam, que nos chateiam. O Senhor está dizendo: se queres ser perfeito, irmão, sejamos perfeitos nesse tempo. Nesse tempo que nos resta, por esse pouquinho de tempo que nos resta, nos esforcemos para sermos perfeitos, completos, cheios da plenitude de Cristo, cheio da vida de Cristo. Porque cheio das coisas, irmãos, é morte. Cheio das coisas é a reação desse jovem aqui, é afastar triste da presença do Senhor, é abandonar Deus. Então, se vivemos para nós mesmos, andando atrás de coisas sem nenhum proveito, irmãos, isso é um sinal de apostasia. Você trabalhar para você, pensar em você, fazer tudo para você, é um sinal de apostasia, um sinal gravíssimo de apostasia. Nós estamos perdidos se nós estamos trabalhando para nós mesmos, fazendo para nós mesmos. Esse jovem aqui, ele retirou-se, continuou a sua vida, continuou os seus negócios, continuou cuidando das suas propriedades. O coração dele estava totalmente tomado pela apostasia. E o nosso coração também, irmãos, pode estar tomado pela apostasia. Se nós, quando ouvimos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e nos retiramos tristes, não assumimos os compromissos que o Senhor nos chama para assumir, é um sério sinal que o nosso coração está tomado pela apostasia. Porque a apostasia é isso, irmãos, é você procurar cada vez mais investir nesse mundo e cada vez mais se afastar da presença de Deus, cada vez mais. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa tocar realmente naquela raiz lá no nosso coração que tem nos feito viver assim, sabe? Achando que estamos agradando ao Senhor, está tudo bem, tem reunião, tem culto, tem a mesa do Senhor. Irmãos, não está tudo bem. Não está tudo bem. Se o Senhor está falando, é porque não está tudo bem. Porque quando estiver tudo bem, você pode ter certeza que o Senhor vem nos buscar. O Senhor vem nos arrebatar. Quando Ele encontrar a perfeição, Ele vai nos arrebatar. Mas enquanto estiver problemas, desvios, um coração dominado pela apostasia, o Senhor não virá. Mas enquanto estivermos procurando ser cheios da plenitude de Cristo, o Senhor virá. Porque o Senhor virá para aquela igreja que é cheia da presença dEle, cheia da vida dEle, não é cheia das coisas deste mundo, não é cheia de nós mesmos, das nossas impressões, do nosso conhecimento, da nossa capacidade intelectual. O Senhor não está interessado nessas coisas. O Senhor está interessado na vida dEle em nós, na vida dEle na sua igreja. É isso que o Senhor procura no meio de nós. Se tem a vida dEle. Não é se somos especiais, se fizemos alguma coisa que é diferente dos nossos outros irmãos, se nós temos algo aqui que é diferente. Irmãos, não é isso. É se tem a vida de Cristo ou não. Se nós estamos edificando conforme o Senhor nos chama a fazer ou não. Ser obediente à palavra dEle. Ser fiel ao falar do Senhor nesses dias. Queria ler um texto aqui, já finalizando. Jeremias capítulo 2, versículo 4. O Senhor diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulo neles mesmos. Versículo 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor?
E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Irmãos, considere esse texto diante do Senhor. A mim me deixaram. Olha o versículo 8. E andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Ora, irmãos, que o Senhor nos guarde de andar de coisas, atrás de coisas sem nenhum proveito. Que realmente nós possamos investir tempo naquilo que é proveitoso para o Senhor. Não é nem para nós, é para o Senhor. Aquilo que o Senhor tem todo o seu prazer, todo o seu deleite no meio de nós. Porque essa daqui é a condição de um coração apostata, andando atrás de coisas sem nenhum proveito. Sem nenhum proveito. Como eu disse, irmãos, esse mundo às vezes nos dá coisas que não precisamos nem pagar um preço. Gratuitamente Ele nos dá. E investimos tempo, investimos toda o nosso horário, tudo aquilo que o Senhor nos dá para ter comunhão com Ele, nós andamos atrás de coisas sem nenhum proveito. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Senhor nos toque com a sua palavra. Que o Senhor realmente venha tratar conosco nesses dias. Porque todas as vezes que o Senhor falou, em todas as gerações, o Senhor completou a sua obra. E se o Senhor está falando hoje a nós, da maneira que Ele está falando, Ele vai completar a sua obra também. Ele vai completar a sua obra também. Agora, depende do estado do nosso coração. Depende de como nós vivemos, como nós caminhamos. Se é dando lugar à palavra de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor, ou andando atrás de coisas sem nenhum proveito. O texto aqui no versículo 13 diz assim: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ó, irmão, só o Senhor pode alegrar o nosso coração. Só o Senhor pode trazer refrigério às nossas almas cansadas e aflitas. Só o Senhor, como eu disse, pode nos dar a alegria de viver, porque Ele é o manancial de águas vivas. Ele é o manancial. Essas cisternas aqui são exatamente essas coisas, sem nenhum proveito. Não tem manancial, não tem alegria, não tem Deus nessas coisas. Só o Senhor é o manancial de águas vivas. Que nós, nesse tempo, possamos desfrutar desse manancial de águas vivas, mergulhar nas profundezas dessa água e realmente ter uma experiência com o Senhor que transforme o nosso coração, transforme o nosso viver, transforme a forma de reunião, a forma de culto que prestamos ao Senhor. Porque, irmãos, como aquele jovem, torna a dizer, tudo isso eu tenho observado. Senhor, tudo isso eu tenho feito. Ah, irmãos, que o Senhor encontre em nós um coração realmente desprendido, um coração que ama, um coração desejoso, um coração cheio da presença dEle, cheio da vida dEle, cheio da palavra dEle. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Teu falar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem inquietado o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver, ó Deus, uma vida desprendida deste mundo, Senhor. Uma vida, Senhor, que deixa todas as coisas, deixa tudo por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Senhor, nos resta pouco tempo aqui neste mundo, Senhor. Ó Senhor, e são muitos os que estão, Senhor, andando atrás de coisas sem nenhum proveito. Senhor, nos traz de volta para perto de Ti, Senhor. Desperta o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, vai ao encontro da nossa vida, Senhor, neste mundo e nos traz de volta, Senhor. Ó Senhor, tudo aquilo que tem nos aprisionado, tudo aquilo que tem, Senhor, capturado o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa quebrar, ó Deus,
as cadeias, ó Deus, através da palavra, Senhor, as amarras, ó Deus, deste mundo, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Senhor, coloca azeite, ó Deus, nas nossas vasilhas, ó Deus, porque está faltando azeite, Senhor. Senhor, a luz está se apagando, Senhor, e o teu povo não está enxergando, Senhor. Ó Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda, Senhor. Queremos ser cheios da plenitude de Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos a compreender e a receber essa palavra, Senhor, com alegria no coração, Senhor. Que não saiamos daqui entristecidos, ó Deus, mas que saiamos daqui alegres, ó Deus, porque o Senhor está procurando, ó Senhor, no meio do teu povo, o teu prazer, Senhor. Queremos ser, ó Deus, um prazer para ti, Senhor. Queremos ser, ó Deus, um lugar, ó Deus, do teu descanso, do teu desfrute, Senhor. Encontre em nós, ó Deus, um coração assim, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, é o que eu oro e te agradeço nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.